Boa noite a todas que estão conosco agora e aos que depois irão assistir. É com muita alegria que recebemos vocês para o nosso 10º Compartilhando a Minha Prática. Nós estamos no mês de outubro, que é o 10º mês, então fica claro que a cada mês nós temos um evento deste, que nasceu lá no meu grupo de supervisão, e as colegas maravilhosas, super disponíveis, cada mês elas trazem um tema. E este mês, né, nossa doutora em sono, Elisa Pires, vai compartilhar conosco o tema sono, insônia e EMDR. Já sabemos que o EMDR é uma ferramenta fantástica, é uma abordagem, é um instrumento fantástico também para trabalhar a insônia, né, dentre tantas outras queixas, tantas outras demandas dos nossos pacientes. E nós vamos ouvir hoje com Elisa, né, mais detalhes sobre isso, porque eu tenho certeza que nós sairemos daqui a uma hora, melhores do que nós estamos agora, com a experiência que ela vai nos trazer, com o estudo que ela já fez sobre isso. Então, Elisa, querida, muito obrigada pela sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. Por favor, se apresente, tá? E a palavra é sua. Gratidão imensa. Obrigada. Obrigada, Dineide. É um prazer estar com você de novo, porque a Dineide é conhecida, né, entre os meus pacientes e as pessoas que me conhecem já é conhecida, que é ela que me segura no colo desde o começo, né, Dineide? Eu fiz neuropsicologia há 23 anos atrás, eu venho estudando o cérebro e agora, ultimamente, eu fiz o MD, a especialização em psicologia do sono, pelo IPQ, pelo Instituto de Psiquiatria da USP, e, é, e sou formada também em Brainsporing e MDR. Sou certificada em MDR pela ABAPT, Associação Ibero-Americana de Psicotrauma, filiada pela ABAPT e pela Associação Brasileira de MDR. E eu venho trazer, vou primeiro falar sobre o estudo de caso, porque esse estudo de caso é muito interessante, porque eu imaginava, quando eu fiz a especialização, que o sono iria auxiliar o MDR no reprocessamento. E a minha surpresa foi ao contrário, é que a gente cura o sono com o MDR, com certeza, muitas patologias. E as patologias do sono, são mais de 200 patologias do sono. O sono é muito, realmente ele tem muitas nuances e o sono é mais ativo do que a gente imagina. O cérebro entra numa atividade cerebral muito grande. Então, é muito interessante quando a gente estuda o sono, porque dizem que 80% da vida a gente resolve no sono, né? Então, vamos lá. Então, eu vou começar com o estudo de caso, vou compartilhar minha tela. Vamos ver se eu consigo aqui bonitinho. A Dineide, você vai me guiando para ver se está compartilhando? Sim, estamos vendo a imagem, mas também agora. Tá Deu ótimo agora. certinho? Tá ótimo agora. Pode continuar. Então, aqui é um estudo de caso. Queria lembrar que aqui eu não tenho conflitos de interesse. Esses dados são alterados para preservar o paciente, né? Que agradeço muito a pessoa pela gentileza de deixar compartilhar a parte da história dessa pessoa, né? Então, no caso aqui, olha, a queixa principal foi a falta de controle com as especulações financeiras. É um rapaz, né? E ele faz muitas especulações. Ele faz especulações financeiras no day trade e na bolsa de valores. E ele tinha falta de controle, ele extrapolava. Não sei se vocês têm noção do day trade, mas é assim, é uma coisa assim que é muito rápido, né? Vai caindo e a pessoa vai investindo e parece assim, se a pessoa não sabe parar, a pessoa pode perder muito dinheiro com isso. E ele não sabia parar. E flutuava e ele realmente não parava e acabava perdendo dinheiro com essa questão do day trade, né? A bolsa de valores, como ela é um pouco mais, demora um pouco mais para fazer os investimentos, você tem tempo de pensar um pouco mais, analisar e tudo mais, ele não tinha tanto problema, mas o day trade era um problema muito grande. Ativação cerebral constante, então ele não conseguia parar, pensava o tempo todo,
nas questões nas especulações, nas especulações é uma pessoa que está fora do Brasil, é um imigrante, então durante o dia ele trabalhava numa firma, e à noite ele entrava para fazer essas especulações financeiras e ia varando a noite até altas horas da madrugada, saía dormir lá para 3 horas, 2, 3 horas da madrugada, né? E tinha que levantar no outro dia às 5 para ir para a firma. Ativação cerebral constante, dormir de 2 a 4 horas por noite, irritação, lógico, né? Diante da situação toda, realmente ele não teria chance de não ficar irritado. Então, aqui, olha, os dados, né? Um indivíduo masculino, por volta de 30 anos, cristão, imigrante. Então, ele tem uma vida muito regradinha, né? E o país onde ele está também exige que ele também tenha uma conduta muito correta, eles têm padrões mais enquadrados que aqui no Brasil. Estrutura familiar de infância, né? O pai tinha alcoolismo, a mãe falece. Com 7 aninhos, a mãe falece subitamente, aneurisma cerebral. Ninguém estava esperando. Ele nem entende o que aconteceu. Ele, na realidade, ele não sabe nem o que é morte. Ele só sabe que a mãe parecia que tinha dormido, ou coisa assim. Ele não entende o que aconteceu ali. E desaparece, né? E é criado por uma tia, que o pai também acaba tendo problemas com essa tia, então ele possui mais 2 irmãos, essa tia parece que dá um amparo maior, mas ele é criado de uma forma muito solta, sem limites. Sem limites, onde ele podia fazer muita... Tá dando eco? Podia fazer muita coisa, né? Que ele sem limites de adulto. Então, na adolescência, ele acaba tendo algumas adições, mas não é uma coisa assim muito drástica. Ele experimenta um pouco de maconha e depois, numa fase, ele cai no alcoolismo também, mas ele consegue reverter, porque ele gosta muito de natureza, esporte, e ele vai até que equilibrando essas questões todas. Os relacionamentos afetivos super conturbados, ele se relaciona afetivamente muito cedo com uma mocinha também, né? Também os dois muito jovenzinhos, e esse relacionamento que realmente passa por várias questões bem conflituosas e bem traumáticas por conta da imaturidade, meu paciente, imaturidade mais dele, né, quanto a essa questão, mas a gente não pode esperar outra coisa de um adolescente que está praticamente casado com 13, 14 anos e vai se relacionando com essa moça até que casa, mas vários problemas de relacionamento, traições, etc e tal, até que não dá certo, rompe esse casamento, e aí ele vai embora do Brasil. Então, assim, e na vida adulta, né, hoje em dia, reside sozinho, pretende retornar para o Brasil, pretende se casar com essa pessoa que está dando muita força para ele, mas nesse inteirinho aqui de adolescência e tudo mais, ele tem 2 filhos, né, um filho com uma moça, que é um adolescentezinho, e uma criança no país onde ele está, inclusive, que talvez venha para o Brasil, mas isso está gerando grandes conflitos também atualmente, porque ele quer vir e essa criança tem que ficar no pai, ele vai ter que deixar ou vai ter que ter romper relação, porque também não tem nada com a mãe da criança. Então, então é isso, a história dele. Aí o que acontece? Como que eu abordei o problema, né? Aqui a gente percebe que desde a infância, com o luto da mãe, com a falta de limites e uma porção de coisas, ele se torna um adulto um pouco inseguro e, entre outras coisas, a questão do apego aqui é um problema muito forte, né? Onde traz muita insegurança e instabilidade nos relacionamentos dele atual, com certeza. O estudo ACE dele, que é o estudo das adversidades de infância, que para quem não conhece, pode pegar no YouTube, a doutora Esli Carvalho fala sobre esse estudo ACE e dá o questionário, inclusive, lá. A pontuação 4 é uma pontuação alta, onde realmente já mostra um indicativo de uma grande chance de desenvolver doenças na fase adulta, com a probabilidade alta, inclusive adição, que é o que acontece realmente em determinados momentos com ele. Tem problema de insônia, intensa atividade cerebral, não consegue dormir, só pensa no day trade, nos investimentos e aquela coisa toda. E aí,
como que eu abordei esse caso, né? Primeira coisa, eu utilizei a abordagem MDR, utilizei recursos. O que são esses recursos para a gente no MDR? É criar pontos de apoio, coisas positivas, coisas boas que aconteceram na vida da gente. A gente precisa como se fixasse essas coisas boas, e aí é como se equilibrasse com as coisas ruins. Então, quando acontece uma coisa ruim, a pessoa acaba utilizando esses recursos para dar uma equalizada nesse cérebro. Então, a primeira coisa, eu utilizei esses recursos, que são protocolos específicos que a gente aprende no curso, né, do MDR, e depois eu fui reprocessando os alvos de infância, o luto da mãe, a questão da adição do pai, a questão do pai não olhar para ele, não aprovar ele na infância, e aí foram vários alvos. Quando eu fui reprocessando esses alvos, a atividade cerebral vai abaixando. Então, ele vai acalmando, a pessoa vai acalmando. E depois, por último, fui reprocessando justamente o impulso. Por que, que ele estava tendo esses impulsos, essas questões todas, né? Então, com o EMDR, abaixa a atividade cerebral. E assim a gente entra no sono. Porque realmente ele começou a conseguir dormir através, com esse foco aqui. Conforme reprocessou com o EMDR, a pessoa consegue ajustar o sono um pouco melhor. Então, já que estava um pouco melhor essa questão da atividade cerebral, a gente foi para o comportamento, né? Então, aqui a psicoeducação é muito importante, para entender o porquê que ele precisa dar importância para esse sono, por que ele precisa dar importância para os horários dele e equilibrar essa vida, né? E não ter tanto impulso para colocar, não ter tanto impulso, não, mas não ter. Tem dias que não está legal e não pode entrar no day trade, porque a atividade cerebral constante e ativa, ela faz com que o raciocínio não seja tão bom e nem as tomadas de decisão, porque são questões de funções executivas do cérebro, onde engloba uma porção de funções. Então, é necessário que a pessoa tome consciência aqui o que ela pode fazer ou quando ela pode fazer, para que ela não perca dinheiro. Os hábitos diurnos, então ajustando a alimentação, a atividade física, para buscar um pouco mais de qualidade nos hábitos diurnos, e o comportamento noturno, que teria que ajustar também esse comportamento noturno. A gente, dentro da psicologia do sono, a gente tem um, um, um questionário que a gente aplica, que a pessoa vai anotando uma porção de quesitos dia após dia, que a gente plota depois esse questionário e a gente verifica como que está esse sono, a qualidade, hora do sono, se ela acorda, se não acorda. Então é importante, quando a gente plota, que a gente tenha uma visão geral desse sono e muito melhor do que se a pessoa fala para a gente e não anota dia a dia. Então, aí, vamos para o sono, né? Insônia. Aqui é insônia, tá? Desculpa, eu acabei. É sono e insônia. É, então, aqui essa questão do sono e da insônia, a conscientização dos limites é importante, porque é importantíssimo que a pessoa comece a mudar o comportamento. Então, se a pessoa não entende o porquê que ela precisa mudar esse comportamento, ela não vai mudar. Ela tem que saber e ter motivação, né? A motivação é o seguinte: se você tiver um sono melhor, uma qualidade de sono melhor, levar uma vida mais equilibrada, você vai ter ganhos melhores, inclusive financeiramente, porque o seu cérebro vai conseguir tomar decisões, vai conseguir visualizar melhor, vai ter mais atenção e vai saber a hora de parar. Então, é importantíssimo toda essa questão para realmente ter um ganho financeiro. Então, aqui foi a conscientização de limites, né? Verificação do sono, que é o questionário, que a gente verifica, plota para ver como que está, conscientização e psicoeducação, né, da higiene do sono, como fazer para dormir, e etc e tal, e mudanças de hábito. E aqui eu falo mais uma vez, é muito importante, principalmente com homens, né, no atendimento masculino, eles precisam entender de uma forma mais coesa e fisiológica o porquê que precisa mudar os hábitos, porque senão não muda e não adere à psicoterapia. E a conclusão foi identificar
foi identificar com mais facilidade os limites, as especulações mais assertivas, começou a ter ganho, e quando ele encontrava algum problema, porque a vida não é linear, tem aqueles momentos que a gente tem altos e baixos, quando encontrava algum problema, saber recuar aquele dia e não fazer a especulação. Como no momento está nessa transição de país e está com muita dificuldade por causa do filho, eu pedi para que parasse as especulações de day trade, porque estava perdendo por conta do estado emocional, né? Que é muito forte para qualquer um, né? E fazer uso dos recursos para uma regulação emocional, que aqui é psicoeducação, e é importantíssimo que a gente faça o curso, que a gente cada vez mais se atualize para poder passar o como fazer essa regulação emocional. Tem exercícios físicos de vago vagal, que atua no, que utiliza a teoria do vago vagal, né? E tem, que é o nervo vago do cérebro, e tem que faz a regulação emocional, e tem também os exercícios vinculados ao MDR, tem uma diversa, ao mindfulness também. Então, aqui é importante a gente ter uma gama de exercícios para que possa passar para o paciente as grandes possibilidades que ele tem de acalmar e de aliviar esse estado emocional, para que ele possa ter um bom funcionamento do cérebro e um bom funcionamento fisiológico, inclusive, porque quanto mais tempo a pessoa passa em estresse, mais ela altera hormonalmente e outras questões do corpo, e ela vai desenvolver doenças. Então, passou um problema, é ok, mas assim que possível volte ao seu equilíbrio. Então, a regulação emocional eu acho de extrema importância que a gente está passando. E aqui o ciclo do trauma, né, que eu mesma fiz esse daqui, né, pela minha experiência, inclusive experiência de atendimento mesmo, né, então assim, eu vejo assim, é a vida, os fatos que acontecem na vida. Depois vem o trauma emocional, situações mal resolvidas, geradas geralmente na infância, mas tem situações que são da fase adulta mesmo, né? Mas geralmente tem o foco mesmo está lá na infância, né? 99%, né? Depois vem o cérebro, vai a ativação cerebral inadequada, então alteração hormonal, bioquímica e alterações de sono, que aqui começa o problema de alterações de sono vinculadas ao trauma também. Depois passa para o comportamento, um comportamento inadequado, né? A pessoa não vai ter boa tomada de decisão, não vai fazer, vai estar tudo enviesado com o trauma emocional, e ela não vai ter uma adequação boa desse comportamento de uma forma mais linear e mais saudável. O impacto fisiológico ocorre no mesmo momento também, né? Então, as doenças vêm, é fato essa questão, pressão alta, outras coisas mais, o estudo ACE cita essa questão aqui, e a vida continua com mais problemas e assim vai, até que a gente se trata e aí corta. Vida, trauma emocional, corta aqui. Então, aí o que que acontece? Não, a gente consegue equilibrar o cérebro, consegue ter comportamentos mais saudáveis, consegue ter um impacto fisiológico melhor, então a saúde melhora e a vida melhora. Então, a psicologia e o reprocessamento de memória traumática, que é o MDR, o Brain Spotting, são técnicas, abordagens extremamente importantes para a saúde mental e para a vida do ser humano, de qualquer ser humano. E, então, vamos falar agora de sono. Quanto tempo que eu tenho? Ah, tá ótimo. Então, agora eu vou passar para outra tela. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Deixa eu pegar outra aqui. Espera aí. Adneide? Adneide, você tá aí? Estou aqui, Elisa, te aguardando. Lembrei daquela história da paciente, Aham. para não perder a piada. A paciente no presencial dissociou e perguntou a Adneide: Você está aí, Adneide, na minha frente? Estou aqui.
E eu sou paulista, teve uma paciente, eu aprendi tudo com a Dineide, teve uma paciente minha que dissociou online, e eu comecei a falar com sotaque nordestino, que igual a Dineide, fulana de tal, volta aqui. O que é um aperto, né, a Dineide? Ah, mas que bom que o cérebro maravilhoso desses pacientes nos ajudam tanto a cuidar deles, né? Graças a Deus, viu? Nos ajudam muito. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui como é que é. Hum, pronto. Tá dando para ver? Sim, guia do sono. Beleza. Então, esse foi um guia do sono que nós fizemos para a nossa conclusão de curso, da época que eu fiz a pós-graduação de psicologia do sono, aqui do IPQ, né? Então, e o meu grupo, nós fizemos como conclusão do curso esse guia que a gente até disponibilizou na época para quem foi na palestra que a gente ofereceu para o público lá no HC. Então, aqui, a nossa equipe toda, né, o meu grupo todo, que a assistência foi a Maria Isabel Oliveira e a coordenação, a doutora Rosa Hassan, e a psicóloga a Silvia Conway, que coordenava o nosso grupo. Então, aqui, para estar mais perto da população, né, entendendo a questão do sono, a gente colocou a Estela, que a Estela é a orientadora do sono, para falar, ela é psicóloga do sono, e ela vai tirar as dúvidas sobre o sono, né? Então, aqui a gente fala sobre que o sono é um descanso ativo. Por quê? No sono, tem assim, tem fase N1, N2, N3 e REM. A fase do sono REM é mais profunda, de altíssima atividade cerebral, tanto quanto a vida é, a pessoa de dia, né? Que a gente fala de fase, então a atividade cerebral diurna é muito alta. E o sono REM também é intensa atividade cerebral. Então, o que que o cérebro faz? Ele faz assim: N1 é aquela sonolência, aí a atividade cerebral vai abaixando, N2, N3, aí para ir para o REM, ele tem que aumentar a atividade cerebral. Então, o cérebro pula para N2 e entra no REM, que aí começa o reprocessamento. É nesse momento que reprocessa as memórias traumáticas. É nesse momento que a gente aprende o MDR, faz a sessão de MDR com o paciente e durante o sono, tem vários momentos que o sono vai atingir N1, N2, N3, REM, e vai oscilando a noite toda, né? Então, a pessoa quase acorda, fica naquela sonolência, volta o cérebro a afundar, a acalmar, e aí depois vai para N2, entra de novo no REM. Então, o cérebro, durante a noite toda, fica nessa oscilação. Essa oscilação é muito importante, porque o que, que acontece? À noite, as células da glia fazem uma limpeza nas toxinas do cérebro. Então, é importante que se durma bem, inclusive para postergar doenças degenerativas. E então, pelo que a gente sabe, né, as pessoas talvez não imaginem, mas a gente passa um terço da nossa vida dormindo. Então, olha que importante a gente cuidar do sono para ter saúde, né? Já que o sono é tão importante para o nosso cérebro, para a nossa saúde física e para as funções do corpo, no geral. Então, o ciclo é esse que eu expliquei, né? O seu N2, N3, ele varia, ele vai fazendo uma variação. Por isso que tem pessoas que às vezes falam, eu acordei 3 horas da madrugada. É justamente um momento que a pessoa realmente entra nessa questão. No último congresso brasileiro que nós tivemos, foi até interessante, porque teve uma das palestras falando sobre as falsas notícias. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem algumas vezes, tem algumas coisas que são divulgadas de forma errônea. Então, é importante aqui perceber e ter embasamento científico para se passar realmente qual é o certo, né? Quantas horas de dormir aqui, com fonte na Fundação Nacional de Sono, né? A gente tem uma tabelinha, porque o sono não é importante, não é para todo mundo que tem que dormir 8 horas. Olha, se a gente for ver, ó,
A criança que é recém-nascida, menorzinha, ela tem necessidade maior de dormir. Ela está em intensa atividade cerebral aqui, olha, e ela tem atividade, ela precisa de um sono maior, o cérebro dela está em desenvolvimento, ela precisa dessa quantidade de sono maior. Conforme a idade vai passando, olha, a necessidade fica menor. Então, não tem problema quanto a isso. Então, então, o importante aqui é perceber que não é 8 horas para todo mundo. A gente pode, sim, adequar o sono. E outra coisa que é muito interessante é necessidade específica de cada um. Tem aquela pessoa que ela tem um biorritmo maior, ela precisa de menos horas para dormir, ela é mais matutina, é mais vespertina, então, dependendo da pessoa, ela vai adequar mais o sono dela dentro do perfil dela, né? Mas é importante que se durmam pelo menos 6, 7 horas por noite, tá? A menor, pelo menos 6 horas por noite, né? Então, aí as vantagens de dormir bem, né? O bom, tem as vantagens do metabolismo, aumenta o metabolismo, a gente já sabe que aumenta a imunidade também. Então, no último congresso foi inclusive citado que para quem vai tomar vacina, para as crianças que vão tomar vacina, e a gente mesmo também, o ideal é você ter uma boa noite de sono para aumentar o seu metabolismo. Você toma a vacina no período da manhã e na outra noite você também tem que ter uma boa noite de sono. Então, assim, na verdade, você tem que ter sempre uma boa noite de sono, mas é interessante que no caso da vacina, tem que ser boa noite de sono, vacina de manhã, que a imunidade está alta, para que você não tenha uma recaída com a própria vacina, porque eu não sei se vocês sabem, né? Isso daí é de geral, a vacina é o vírus atenuado. Então, o que acontece? Quando entra em contato com o corpo, se a imunidade está baixa, você tem reação, você pega um pouco daquela doença, né? Então, a pessoa, nossa, gripei depois que eu tomei vacina, porque você estava com a sua imunidade baixa, vacina contra a gripe, né? Então, assim, as vacinas então são interessantíssimas tomar de manhã e ainda para que você não tenha a menor reação possível no seu organismo. Aumento de memória, desempenho do dia seguinte, a nossa energia, o nosso humor muda, e aqui está a imunidade, entre outras mil coisas que acontecem no sono. O horário ideal para dormir. Cada pessoa, é aquilo que eu estava falando, cada pessoa tem uma necessidade, tem as pessoas que são vespertinas, matutinas, e tem as pessoas que preferem dormir um pouquinho mais tarde, então não é para varar a noite, né? Mas a pessoa pode adequar dentro das suas necessidades um sono de qualidade, sim, é possível sim, tá? Inclusive os trabalhadores de turno, que é necessário, faz um mal tremendo trabalhar à noite, mas é possível ajustar esse sono para que a pessoa tenha um pouco mais de qualidade de sono e não tenha um impacto tão grande quanto a questão do sono. Aqui o ritmo circadiano, né? O ritmo circadiano é o ritmo de noite e dia que está dentro da gente. O sono, ele é induzido e a pessoa volta ao normal através da luz. É totalmente luz dependente, né? Então, através dos olhos, você atinge o quiasma, o quiasma óptico, entra no quiasma supraquiasmático no meio do cérebro, tem as células clock que estão em cima, e elas vão fazer essa regulação, falando, olha, está na hora de dormir, pouca luz. Então, aí começa a aumentar a melatonina, a pessoa começa a ter sono. Aí a pessoa se expõe à luz. Aí, olha, tá na hora de acordar. Começa a baixar a melatonina e o cérebro vai assim entendendo que é noite, que é dia, dependendo da luz, né? Então a gente tem esse relógio biológico dentro da gente que é muito importante a gente perceber como ele funciona, porque realmente assim quem tem uma vida muito corrida, que é que a gente fala, né? Olha, quem dorme, você dorme o suficiente? Como que é essa privação do sono? Então, olha só, quando a pessoa tem uma vida muito
muito corrida, enfrenta durante o dia um dia frenético, com filhos, escola, trabalho, exercício, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Preocupações do boleto que vai pagar. Então, o cérebro fica muito ativado. E esse sono, às vezes, não vem com uma qualidade, porque a pessoa fica pensando nas suas obrigações, e aí ela tem dificuldade para adormecer. Então, privação de sono, muitas vezes não reservamos tempo suficiente para dormir e queremos ser produtivos no outro dia. Essa é uma questão assim que é fato. Se você não dorme bem, você não tem um dia bom, você não desempenha suas funções cerebrais. É humanamente impossível porque o sono impacta o cérebro. Então, você fica sonolento, seu raciocínio cai, sua memória cai e sua atenção cai também. Então, no caso que eu citei do rapazinho lá, é importante perceber que o ganho financeiro dele era totalmente comprometido por falta também de sono. Era os traumas que impactavam o sono e o sono que impactava a vida dele toda. Porque quando ele ia fazer quando ele ia fazer quando ele ia operar no day trade, ele não conseguia perceber algumas nuances, ali passava e ali ele se perdia e perdia dinheiro, né? Então, a coisa é muito tem um percurso, não é uma coisa assim de, se você não dorme, você vai perder dinheiro. Não, é porque o seu cérebro cai no rendimento, né? Cai no dia a dia. Então, essas questões vão impactar outras questões de trabalho, de rotina, de tomada de decisão, etc. E essa corrida contra o relógio é bem complicada, porque você precisa perceber, as pessoas precisam perceber que o bem precioso é a saúde mesmo, né? Então, assim, se você não cuidar do seu sono, você não vai ter saúde. Isso é fato. E é importantíssimo realmente saber sobre o sono para perceber o quanto impacta a saúde. Então, dormimos pouco durante a semana, e aí, no final de semana, a gente fala, agora eu vou descansar. Não resolve, gente, não resolve. O sono, como ele tem todo esse percurso, cada noite é importante para nossa saúde cerebral, né? E física também, porque o sono impacta vários órgãos também do corpo da gente. E a alteração hormonal, etc, etc. Não dá para especificar aqui direito, que a gente tem pouco tempo, mas a coisa é bem intensa mesmo quanto à saúde física, mental, e etc. Então, essas células da glia, que fazem a limpeza das toxinas e todo o percurso do sono, os benefícios do sono, cada noite é importante. Depois de tantas horas de acordado, é importante tantas horas para se recuperar esse cérebro, para se recuperar esse corpo, para se recuperar essa saúde mental, para se recuperar, para poder, inclusive, quem quer emagrecer, não emagrece sem dormir. Quem quer ganhar massa magra, que é músculo, não emagrece, não ganha, não tem ganho sem dormir. Então, é importantíssimo perceber o quanto a disciplina e a rotina, ela impacta a vida, a saúde mental, a saúde física. Então, essa questão de você estar numa rotina e sair dessa rotina, ela é chamada de jet lag social. Então, quer dizer, durante a semana você está certinho no seu sono, aí está privando o sono, certinho não, às vezes você está privando o sono durante a semana e no final de semana você fala, eu vou descansar de uma vez. Recupera o cansaço, mas os benefícios do sono não. Uma noite mal dormida, uma noite perdida é uma noite perdida, não volta. Então, a questão da insônia, né? Você passa o tempo todo, você tem o tempo, você tem o tempo todo para dormir, mas aí você apresenta dificuldade para dormir, né? Para pegar no sono, porque você está pensando, dificuldade para pegar no sono, você tem que ficar acordado, em certo momento da noite você acorda e você permanece acordado pensando em algumas coisas. Isso é insônia. A insônia, como eu mostrei no caso, ela pode e muitas vezes é causada por questões de trauma. O cérebro fica ativado, a gente já sabe que o trauma, ele traz uma ativação cerebral,
preocupação, estresse, traz uma ativação cerebral que não é benéfica para a nossa saúde e impacta a noite, que justamente esses ciclos vão ativar essa questão do cérebro e vai acabar a pessoa acordando e tendo problemas para dormir. Ou outros problemas vinculados à insônia, às vezes é o comportamento, porque dormir está muito ligado também a comportamento. Então, tem tratamento, tem muitos problemas ligados ao sono, tem tratamento, mas você precisa procurar, às vezes, um profissional qualificado no assunto, especializado no assunto, porque, como eu disse, são mais de 200 transtornos ligados ao sono, então, realmente, é complicado, às vezes a gente fala que é uma coisa ou outra, né? Aqui, olha, alguns problemas no sono, né? Então, a apneia obstrutiva do sono é quando você está dormindo e você está naquele sono que você para de respirar. É mais ou menos assim, quem nunca viu, né? Uma pessoa, às vezes é por peso, por bebida, ou mesmo por uma... a pessoa não está num, como que eu falo, não está adequadamente numa posição adequada, então ela tem esse problema, porque o palato cai e aí a língua obstrui a passagem de ar, então a pessoa faz mais ou menos assim, ela está respirando, né? Aí de repente ela para e aí volta. Isso daí é mais fácil percebido por outras pessoas. Isso, dependendo da intensidade, é perigoso. Se trata com um aparelhinho chamado CPAP, se a pessoa tiver uma apneia obstrutiva mais severa, é utilizado um aparelho que parece uma máscara de oxigênio, onde o oxigênio vai entrar. De qualquer forma, a adaptação é um pouquinho chata, mas realmente é muito eficiente o tratamento com CPAP. Ou se não, dependendo do tipo da apneia, é tratada também com aparelhos ortodônticos. Né? Inclusive, no meu Instagram tem um colega meu que é perto do Rio, Resende, que ele é especialista em sono, ele faz esses aparelhos, e muito eficiente para casos de apneia leves, moderados. Síndrome das pernas inquietas, aquela pessoa que não para com as pernas, fica o tempo todo mexendo as pernas, e isso daí é ruim também ao deitar, porque isso daí causa também um problema para ter uma boa qualidade de sono. São dos ameaçadores, os transtornos de pesadelo, né? Geralmente, nem sempre, mas assim, dependendo do caso, se for uma coisa mais fisiológica, esse pode ser trauma, tá? E aqui os transtornos de pesadelo pode ser terror noturno. O terror noturno é, 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 é um problema relacionado ao descargas elétricas cerebrais, né? Que fugiu agora. É descarga elétrica cerebral. À noite a atividade é mais intensa, né? E essas descargas elas começam a vir com mais intensidade e aí acaba tendo terror noturno e tem que fazer o eletro para verificar. Aqui a polissonografia vai muito bem também para verificar crianças, às vezes que tem muito terror noturno, né? Muito pesadelo à noite. É importante verificar. E a questão de traumas também aqui pode ocorrer, por isso que é o profissional que precisa realmente verificar, porque as duas coisas causam os mesmos sintomas, né? Aqui todo mundo tem. Aí eles falam sobre outros sintomas, é o sonambulismo, quando a pessoa acorda e sai falando. Tem pessoas que têm sonambulismo mais severo, né, um pouco mais intenso, então a pessoa pode sair da cama, abrir portas. Então é necessário que as pessoas realmente fechem e escondam as chaves para que a pessoa não possa pegar e tudo mais. É outro distúrbio de sono e exige atenção e consulta do especialista. Esses transtornos, entre outros,
traz um sofrimento muito grande, prejuízo, sonolência, cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, dificuldade no trabalho, nos estudos e nas relações interpessoais, porque traz uma irritabilidade e a pessoa fica mais reativa. Os inimigos do sono, luz artificial. A gente fica pensando assim, se a melatonina é ativada pela luz, então é interessante notar que celular, iPad e esses aparelhos, televisão, e a própria luz do quarto, ela está ativando. O cérebro não sabe o que é luz artificial e o que é a luz natural. Então, ele vai entender que essa luz, ela é para diminuir a melatonina. E a pessoa vai ficar acordada. Então, a pessoa às vezes pensa que ela está tendo insônia e o cérebro dela está entendendo que é de dia, é de dia, é de dia. Ela só vai dormir quando realmente ela tiver uma fadiga muito grande. A cafeína, a gente já sabe que a cafeína realmente ela é um estimulante muito potente para algumas pessoas. Para mim é terrível a cafeína. E a gente precisa perceber aqui, é muito interessante perceber os alimentos que tem cafeína. O chimarrão é muito concentrado de cafeína. Tem refrigerantes, tem alguns também, que eu não posso citar o nome aqui, mas tem refrigerantes que são extremamente densos de cafeína, chocolate, tererê e alguns outros chás, que precisa ficar bem atento com esses alimentos, porque depois eles ativam mesmo e às vezes a gente nem sabe por quê. Eu mesma não sabia do chocolate. O álcool, né? O álcool, ele parece, a pessoa fala, eu vou tomar um vinhozinho, alguma coisa para dormir. Olha, o álcool, ele inunda o cérebro. O álcool é uma moléculazinha tão pequenininha que muitos remédios, eles são diluídos em álcool, porque essa moléculazinha, ela entra pelo sangue adentro e ela vai inundando tudo quanto é órgão e impacta muito o cérebro frontal e pré-frontal, tomada de decisões e adequação de comportamento, né? Então, a pessoa pensa que ela vai dormir bem e ela não dorme, porque o cérebro com álcool, ele pode ter uma qualidade ruim de sono, porque o cérebro precisa ter saúde, tá bem, para poder ter esses ciclos, além do álcool ser muito relaxante e a pessoa poder também ter roncos, sede, entre outras coisas. Então, assim, o álcool afeta a qualidade de sono, não é boa estratégia tomar álcool para dormir. Então, mais uma vez aqui, olha, é importante, cuidado com luz artificial que ativa o cérebro. Preocupação e estresse. Aqui a gente entra também no trauma, né? Quando o cérebro está ativado, pensando nos problemas que a pessoa tem e tudo mais. Olha aqui, olha, a gente que lida com traumas, eu não sei quantas pessoas estão aqui que são realmente psicólogos PMDRistas e tudo mais, mas aqui é nossa praia, olha. E quem não é e é psicólogo, faça MDR, né, Adneide? Porque aqui é nossa praia. Se vocês abaixar esse torpor emocional, a pessoa consegue. A atividade é como eu falei do caso, que a pessoa consegue acalmar, ter tomadas de decisões mais coerentes, perceber que ela pode dar conta do futuro, ela pode resolver o passado, e aí esse cérebro desativa e ela vai ter um sono de qualidade e uma vida mais calma, paz na vida. Acho que o MDR traz paz, né? Paz para o cérebro e paz na vida. Os alimentos, né? A alimentação é muito importante. Todo mundo sabe que alimento pesado à noite não é uma boa estratégia também para dormir, porque quando você come, você tem um fluxo sanguíneo indo direto para a região abdominal, né, para poder fazer essa digestão, e a gente precisa de um fluxo sanguíneo à noite para o cérebro, para poder limpar essas células, para poder estar fazendo todo o processo do sono, né, em termos de saúde fisiológica cerebral, inclusive. Então, olha aqui, é importantíssimo que se coma realmente alimentos mais leves à noite e
E tomar cuidado para comer 2 horas antes de deitar, para que não coma e já deite logo em seguida. Agora, os amigos do sono, eu vou falar rapidinho, que eu estou vendo que o nosso tempo está ali, né, Adneide? Os amigos do sono são os exercícios físicos. Exercício físico todo mundo sabe que é super benéfico, dá uma cansadinha, tem a questão da parte dos hormônios também que ativam, né? É, esqueci os hormônios que ativam, passou agora. Mas, assim, tem os hormônios que ativam. Então, assim, é muito importante a atividade cerebral, aumenta a imunidade, aumenta a produção de vários hormônios e dá aquele alívio emocional também e físico. Então, é muito bom os exercícios físicos. Luz natural, sim, você quer acordar, ponha a luz. Inclusive, a gente tem, para países que têm uma luz muito ruim, né, no dia, que tem o fog e tudo mais, tem os aparelhos onde você coloca o seu rosto para pessoas que, inclusive, têm distúrbios de sonolência durante o dia. Então, luz natural, quer acordar, se expõe à luz, quer dormir, diminua a luz. Alimentação é muito importante, alimentação adequada, tanto para o corpo, quanto para o metabolismo, quanto para o sono. E a rotina é importantíssima dia e noite. Inclusive, estava vendo outro dia uma matéria onde falava do jet lag alimentar durante o dia, que as pessoas, que é a mesma coisa do sono. Se você come certinho com os horários, no final de semana você acorda mais tarde, vai tomar seu café às 11 horas da manhã, você entra no jet lag alimentar e já tem pesquisas que mostram que você não emagrece desse jeito. Comendo a mesma coisa, se você mudar os seus horários, você também tem dificuldade de emagrecer. E o sono é a mesma coisa. Então, rotina, disciplina e objetivos é muito bem-vindo como saúde do sono e da vida. Respeitar a rotina de modo geral, benefícios, qualidade de vida, que é muito interessante. Ainda bebês, temos o primeiro contato com a rotina, a gente aprende a ter essa rotina, essa disciplina logo de bebê, né? E o sono precisa de rotina. Então, esses são os amigos do sono, e tem um passo a passo que é aqui, essa cartilhazinha, né? Antes de dormir, após as 18 horas. Aí tem, aqui a gente falou sobre a higiene do sono, né? Que é após as 18 horas, quando você chega mais ou menos em casa, prepara sua janta, coloca roupas leves, vai baixando as atividades as atividades do seu cotidiano para ir acalmando, faz a janta mais 2 horas antes para que você durma, ter uma qualidade de sono melhor, deixa os eletrônicos de lado e começa a utilizar livros, leituras manuais, atividades manuais e outras coisas para que você não tenha essa luminosidade e essa questão da melatonina altere. E é importantíssimo que a sua cama seja apenas para dormir e ter relação sexual. O nosso cérebro também entende que se você faz outras coisas em cima da cama, como se alimentar, assistir televisão, etc., etc., ele não vai entender que a cama é para relaxar na hora de dormir. Então, isso daqui é muito importante. Cama é para dormir e ter relação sexual para adultos, né? Então, essa dificuldade para dormir, procure ajuda. As dificuldades para iniciar o sono é um problema. Algumas dificuldades que você tem para dormir que você precisa procurar ajuda, né? Dificuldade para iniciar o sono e manter o sono, fadiga, alterações de humor e comportamento, sonolência diurna excessiva, despertar com confusão mental, dores de cabeça e prejuízo na memória e atenção, cansaço excessivo, mesmo após uma noite de sono, roncos durante o sono. Aqui, olha, a apneia, gente, isso daqui é muito importante, porque dependendo do grau da apneia, pode dar, inclusive, durante e com o tempo pode dar problemas cardíacos. Então, isso daqui é muito importante de se tratar. Aqui é o checklist do sono. Se expõe à luz durante o dia, na parte de manhã, faça atividades físicas regularmente. Se for tirar um cochilo no almoço, o ideal é 20 minutos, não mais que isso. Após as 15, evite o consumo de alimentos e bebidas que possuam cafeína na sua composição. Mantenha hábitos alimentares saudáveis. Faça sua última refeição até 2 horas antes de dormir. Evite o uso de telas após as 20 horas da noite,
né, para que tenha essa regulação da melatonina, deixe o quarto mais escuro e aconchegante possível, evite realizar outras atividades em cima da cama, como eu falei agora há pouco. Obrigada pela atenção, e é isso, ainda temos 6 minutinhos para as perguntas. Pronto, a Dineide terminou. Elisa, tu Obrigada. volta para a galeria, nós já estamos quebrando uma dessas sugestões aí, que é estar com a tela após 20 horas. Mas eu acho que o custo-benefício vale a pena, né, gente? Bom, maravilhoso o seu conteúdo, maravilhosa a sua apresentação. Tanto é que já estão pedindo aí no chat como é que tem acesso a essa cartilha. E aí, se você puder colocar teu contato para que quem tiver interesse possa, né? Eu sei que você já distribuiu em alguns grupos, né? Continua distribuindo, mas quem tem Sandra está pedindo, você pode colocar teu contato aí e mandar depois para ela, certo? Para quem tiver interesse. Uma Entra no perguntinha. meu Instagram e me pede por lá, que aí eu mando. Coloca então no chat o teu Instagram, por favor. Shirley pergunta, Elisa, poderia falar um pouco do trabalho que o MDRista pode fazer com paciente sonâmbulo? Eu sei que a proposta não é que você dê supervisão, mas assim, tem alguma coisa que você possa dizer sobre isso? Tem sim. Eu acho que o sonambulismo, a gente tem que ver que tem atividade cerebral alterada aí, né? Então, eu acho que cabe bem também um tratamento psicoterápico de reprocessamento de memórias traumáticas, mas precisa também fazer outros exames para verificar como é que está essa atividade cerebral, inclusive uma polissonografia noturna. Precisa investigar caso por caso e como que é essa situação para que possa verificar o que pode ser feito e se precisa, inclusive, de uma ação medicamentosa. Posso dizer o que eu faria? Pode. Shirley, eu trabalharia a pessoa acordada, evidentemente, na sessão, a parte sonâmbula. Eu abriria o isso da parte sonâmbula. Faz e depois conta para a gente como é que foi. Olha, Inclusive, Elisa, alguém pergunta se é mito que não pode acordar o sonâmbulo. não pode não, porque assim, imagina você dormindo e alguém te acorda e você tá de pé. Olha o impacto, né? Então, assim, é um tranco muito grande para a pessoa. Então, realmente, não. Você tem que conduzir com o maior cuidado, porque acordar de pé eu acho que não deve ser gostoso para ninguém, né? Cadê? Peraí, estava com uma pergunta na tela, sumiu. Só um minutinho. Deixa eu botar aqui. Sobre PET. É indicado para a saúde do sono dormir com PET. Você que é dona de PETs. Eu adoro! Eu adoro! O problema é quando o pet te acorda porque ele tá com frio e ele quer se enfiar debaixo do cobertor. Mas a gente continua todo mundo dormindo. Eu acho que acalma, particularmente eu acho que é muito bom, porque tem que ter os cuidados de higiene, aquela coisa toda, tal, né? Mas assim, eu acho muito bom, afetivamente e emocionalmente é gostoso, viu? A gente se sente acompanhada. A cama é para dormir, né? Vamos dormir todo mundo. Aham. Não sou contra, não. Gente, esse momento a gente abre para perguntas, até como vocês já estão vendo, e aí te ouvindo eu fiquei pensando numa coisa. Só um pouquinho, viu, Ju? Deixa eu fazer a minha pergunta primeiro. Eu acho que todos nós, né, que estamos aqui, público é feminino, que estamos aqui, a gente ou tem paciente com histórico, ou atende mãe de paciente com esse histórico, ou tem alguém na família, a famosa situação dos adolescentes ou jovens que viram a noite, trocam a noite pelo dia, e que passam a noite com a cara no computador, com a cara em alguma tela, certo? Nesse curso, vocês estudaram isso, viram alguma coisa sobre isso que possa nos acrescentar, nos enriquecer? O que é que você tem para nos dizer sobre isso? Porque o problema Olha, Dineide, seríssimo eu hoje em acho que é dia na uma questão família. mais, eu acho que é uma questão mais da psicologia e de colocar limites mesmo, de ir colocando para o malefício e ir tratando com a psicologia, a gente ir conduzindo esse adolescente, essa criança. E assim, eu percebo que é mais uma questão da psicologia do que uma questão do sono. Porque o que vai acontecer é que essa criança, se ela não tiver um pais que coloquem limite de forma adequada, se ela não tiver um sono de forma adequada, se ela não souber os males que causam, tudo isso, e também porque o córtex pré-frontal só vai amadurecer lá para 20, 25 anos. A doutora Regina estava me falando 25 anos. Então, assim, as tomadas de decisões são
às vezes não são tão adequadas até 25 anos. Então, a gente pode cometer muitas besteiras. Então, é importante que o adulto conduza, né? E de uma forma interessante, porque eu acho que criança você pode até ser um pouco mais incisivo e precisa ser um pouco mais firme, né? Adolescente, você tem que saber conduzir bem, porque senão ele se torna seu inimigo e vai fazer escondido e vai. Adolescente é realmente olha, é levar para o seu psicólogo e ver realmente, caso a caso, e ver como que o adulto está conduzindo esse adolescente. Mas eu acredito que seja mais comportamento e os pais realmente conduzirem de forma mais adequada. Ainda que E interfira no tirar, e sono. tirar. Tem que dormir, não tem conversa, porque se a criança, se o adolescente não dormir, ele não vai bem na escola, ele vai começar a ter problemas, ele vai começar a ter insônia. A gente está vendo muito adolescente que está com crise de ansiedade, depressão, etc. e tal. Saúde mental é sono também. Então, um adolescente precisa dormir, adolescente dorme bem, precisa dormir bem. De noite, não de dia, né? De preferência, com certeza. Enfim. De noite, não de dia. É difícil, eu sei, tenho uma filha que está saindo da adolescência agora, com 20 anos, né? Mas, assim, eu sei que é difícil, mas a gente realmente samba, mas é importante que a gente conduza e que a gente que realmente pegue no pé e pelo menos oriente, né? E pegue no pé nesse sentido, para que pra, pelo menos esteja ciente, né, dos males. Isso. Mas eu acho que talvez até pegar um pouco mais firme com o adolescente, porque a escola é o pai que paga, ou o pai que está arcando com a consequência de ter aquele filho, pelo menos sustentando para que ele possa estudar. Então, acho que é um dever do filho estudar, né, Adilene? E é um dever do pai conduzir, e é um Com direito do pai certeza. conduzir. Luciane Carneiro, boa noite, querida. Olá, boa noite, saudade, né? Que bom que eu voltei num trabalho tão espetacular como esse. Meus parabéns, né, Elisa? Espetacular o trabalho. Eu queria só pontuar que, assim, o que, é que eu observei no seu caminho, né? Não sei se você fez, né, pensando, mas você trabalhou também com a entrevista motivacional, quando você pontuou ali, né, que a importância de fazer com que ele aderisse ao processo, para que ele compreendesse a necessidade, né? E eu queria pontuar para vocês que eu já trabalhei com o MDR com uma pessoa sonâmbula, né? Na verdade, qual era o alvo? Adivinha de quê? Não era nada fisiológico, era um TET que a paciente tinha. Tinha um transtorno de estresse pós-traumático, era até uma colega nossa, que ela trabalhava, né, com acidentes catastróficos, então ela, né, trouxe esse conteúdo e a gente trabalhou. Eu falei, obviamente, com ela, pedi para ela falar com o neurologista e a gente trabalhou essas questões. Só que eu não tenho expertise nenhuma, né, com sono. Você é doutora aí no sono, mas como sempre eu busco estudar, eu busco artigos científicos e aí eu vi você pontuando e assim, você viu lá no IPQ no seu curso sendo falado alguma coisa sobre a bipolaridade, tipo assim, vocês fizeram alguma ponte com os transtornos, assim, porque eu tenho pacientes que eu percebi que eles têm esse problema de insônia, mas está correlacionado com a bipolaridade. Vocês viram alguma coisa parecida? Então, no curso lá, ainda o HC, ainda ele é reticente a algumas técnicas, né? E ele lida muito com o TCC, né? Mas eu, particularmente, pelo que eu vejo, o MDR é o que faz, porque na neuropsicologia, o que que a gente vê? O bipolar, em alguns momentos, a atividade dele cerebral é muito grande. O que que você faz? Você faz um reprocessamento de memórias traumáticas. Então, mais uma vez, o MDR, Brainstorming, principalmente, eu gosto muito de MDR porque eu não sou muito parada, né? Eu sou de inferir, aquela coisa toda, então adoro o que eu aprendi com a Dineide nos cursos dela de entrelaçamentos e tudo mais, amo de paixão, porque você vai colocando ali, você vai conduzindo. Então, eu acredito que sim, todas essas. Eu vi alguém aí perguntando sobre TDAH também, atividade cerebral intensa, é muito importante, acredito que é muito importante realmente o reprocessamento de memórias traumáticas e, se conseguir, se a pessoa tiver condições, inclusive fazer o reprocessamento gestacional. O gestacional, porque lá sai muita coisa. Eu nunca vi, realmente a gestação, mas a gente sabe que gestacional, protocolo gestacional não é para principiante, né? A gente faz depois de um tempo que a pessoa está preparada e tudo mais, então, ou a criança está preparada. Então,
esses protocolos, assim, para regular essa atividade cerebral. Aliás, o terror noturno é uma disquitimia cerebral. Pode ser uma disquitimia com manifestação noturna, ou seja, quando a criança deita, o cérebro começa a atividade cerebral. E aí a pessoa fala, nossa, você está... ou pode também ser porque a pessoa comeu uma feijoada à noite e foi dormir, aí o cérebro... Ou pode ser também o trauma. Então, olha que importante o profissional. Mas eu, sinceramente, eu sou apaixonada pelo MDR. Eu acho que muita coisa a gente consegue com o MDR porque abaixa essa questão cerebral. Inclusive, assim, dando um apanhado rapidinho aqui, eu tive uma paciente minha que ela tinha crises epiléticas constantes e com o lugar seguro, ela conseguia perceber e outros recursos, mas principalmente o lugar seguro e respiração, ela conseguia perceber quando ela ia entrar em crise epilética, começava a respirar, começava a regular, começava a ir para o lugar seguro, ela baixava a atividade cerebral dela, não entrava mais em crise. Até eu levei um susto, quase eu entrei em crise, Adneide, porque ela me fala que ela tirou o remédio dela. Eu, né? Não pode, tem que falar com o médico, porque você não pode, você tem que desmamar, o médico tem que acompanhar, e etc e tal. Não dá para tirar remédio assim, né? De uma vez. Tem remédio que você tem que ir tirando devagarzinho, então tem que ter acompanhamento médico. Mas ela ficou muito tempo sem o remédio, inclusive por conta de saber regular e abaixar essa atividade cerebral com MDR, que é o princípio, recurso e lugar seguro. Por favor, ninguém tire o remédio, porque está ouvindo a Elisa dizer isso, tá, minha gente, que precisa de uma medicação para essa dificuldade. Vamos fazer as coisas bem, né? Bem É, acertada, né? Enfim, é um caso específico, precisa ter muito cuidado, mas que realmente o MDR é muito poderoso, a gente não tem a menor dúvida de que realmente é isso, e a gente vê isso acontecendo, inclusive, para muitas queixas físicas. Gente, mais alguma pergunta? Uma última, por conta do nosso horário? Se não, só nos resta agradecer. Nós ainda temos 2 compartilhando a minha prática. Em novembro, nós teremos um colega, Rafael Cuíbida, falando sobre MDR luto precoce, né? Perder pai e mãe nunca é bom na vida, mas quando é precoce é terrível. E nós fecharemos em dezembro, onde eu vou estar aplicando o protocolo grupal com o título Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, tá? Todos estão convidados, sempre na última quinta-feira de cada mês. Em dezembro vai ser um pouco antes, porque ninguém merece estar aqui entre Natal e Ano Novo, né? Nós estaremos todos comemorando as festividades de final de ano. Eu divulgarei depois a data direitinho, mas é um prazer muito grande ter vocês durante esse ano nos acompanhando nesse projeto que tem sido tão bonito, tão edificante, compartilhando a minha prática. Elisa, querida, sem palavras para te agradecer esse show que você nos deu sobre o obrigada. sono, tá? Eu não tinha dúvida de que seria assim. Muito obrigada. Eu acho que mexe com todos nós, né, gente? Que precisamos avaliar como é que está a nossa qualidade de sono, enfim, para que a gente também possa fazer esses amigos do sono, esses exercícios, e estarmos cada vez melhores para cuidar, para sermos os cuidadores, as cuidadoras que nós somos. Eu queria Sua fala agradecer. final, Elisa, sua fala final. Obrigada. Eu queria agradecer muito a todas e todos, que eu não sei quem mais está aqui. Eu vi que a Beth Maio está aqui também. Eu pedi para ela me ajudar a estar divulgando. A minha colega Luciana Guimarães, que é minha amigona, também eu vi que está aqui, mas eu agradeço demais a Lu também, a Josiane, a Liege, todos vocês, né? E agradeço também quem me ajudou a divulgar, não sei se está aqui, mas Anderson Ceci, Mamacita, que é a Carol, né? Que me ajudaram. A Carol trabalha em rádio, o Anderson é um cantor, né? E tem um amigo, Roberto Geller, que é um profissional da área da Educação Física do Reino Unido, doutora Esli Carvalho, Beth, e todos vocês, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada pelo carinho. Muito Eu obrigada me e coloco à vamos. disposição também para qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram, eu também estou à Isso. disposição para tirar dúvidas. Muito Uma obrigada a xicrinha todos de chá aí, ó. Uma xicrinha de chá para a gente dormir, tá bom?
Boa noite. Vamos. Parabéns, Beth, Elisa. nada de Parabéns, vinho, só Edneide. água, ó. Aham. Comprei uma taça bem Gente, É. bonita para tomar água. muito obrigada por terem vindo, muito obrigada a vocês que vão assistir depois, e vamos dormir, porque depois de uma aula dessa, né, precisamos dormir 7 a 8 horas por dia. Beijo no coração de todo mundo e até o nosso próximo Compartilhando a Minha Prática. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, beijo. Obrigada, Elisa. Obrigada, Dineide. Obrigada a você. A Dineide, 231 já. Adoro. Oi? Obrigada, Dineide. Obrigada por ter Nada, me querida. Eu estou convidado para tirando esse aqui. evento. Deixa eu remover aqui algumas pessoas. Só lembrando que a gente está. Só encerrar a gravação. Uhum. Peraí. Vamos encerrar a gravação.